Deixa eu só puxar aqui. Beleza, pessoal. Começando a gravação aqui. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Hoje nós vamos agora... Nós estamos reta final mesmo do curso de vocês. Temos mais basicamente 3 aulas de conteúdo e depois já período de provas, que a gente também vai se encontrar ao vivo e tal. Mas já é reta final mesmo. Então hoje eu vou matar a sessão 3 do capítulo de vocês, com dois capítulos a mais internos, né? Então é bastante conteúdo e a gente vai abordar. Eu quero ser bem sucinto, bem direto, para não ficar muito repetitivo, muito demorado, até porque essa é uma matéria meio densa, né? É uma matéria que muita gente tem até dificuldade. A gente precisa sempre fazer aquela leitura de estudo depois para a prova, é muito importante. Eu liberei aqui a sala para vocês, então não precisa de aprovação. Quem estiver chegando já vai automaticamente entrando na turma. Novamente eu peço para vocês não saírem rapidinho no final, deixa eu printar o nome dos participantes para eu conseguir pontuar, tá? A participação da nossa turma. Mas já cresceu um pouquinho o engajamento aqui da galera. Eu tinha uma expectativa e tenho, essa turma ela tem mais de 50 alunos matriculados, né? Então eu quero ficar sempre acima de 35, 36 alunos online, para que a gente consiga tirar todas as dúvidas possíveis, né? Ó, o pessoal já está entrando agora, 10 alunos. Da boa noite, Beatriz, Camila, Gabriela, Giovana, Jéssica, Laís Marcondes, Murilo e Vinícius. O pessoal já, 10 alunos, Boa noite. um pouco chegando. Boa noite. Boa noite, tudo bem, tô tranquilo. Estão me ouvindo bem legal aí, né? Sem, tranquilo. Beleza. E vamos começar já a falar direitinho, tem bastante coisa para informar hoje aí com vocês, tá? Vocês tiveram aula, acho que essa semana, já com outros professores, o pessoal deve ter já deixado alguns anúncios, algumas explicações, né? A gente ainda não tem uma confirmação muito correta, mas nós estamos trabalhando com a previsão de não ter tempo de voltar para as aulas presenciais, né? Então a gente está focando totalmente as aulas virtuais. Então, é por isso que a gente vai puxar o ritmo das aulas para que a gente conclua o conteúdo no tempo hábil. As provas B2 de vocês, elas serão realizadas na segunda semana de junho. Eu acredito que serão provas virtuais. Eu estou fazendo provas virtuais já prevendo esse cenário. Qualquer aviso que a gente tenha de mudanças, a gente retoma, né, para as aulas presenciais, mas não tem uma confirmação. E, sinceramente, eu acho pouco provável, né? Cada vez menos provável que a gente retorne às aulas ainda nesse primeiro semestre. Mas aí eu vou avisar direitinho, entrega de atividades, como é que vai funcionar, as provas, para a gente ficar dentro da organização que a gente previa. A última informação que eu tive da faculdade é que o retorno previsto pela prorrogação do prazo, que eles prorrogam aos poucos, né? É 1º de junho. Mas a gente sabe que é um prazo que não tem como confirmar que será dia 1º de junho. Eu acredito que a gente vai ter mais um tempinho ainda para trabalhar, né? Para desenrolar isso. Então, a previsão é totalmente online e vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos aí com todos vocês, tá? O que eu peço para vocês é que façam os exercícios, tentem fazer na própria aula, para que a gente faça aí uns 40 minutos, 1 hora de debate teórico. Terminando isso, encerra a aula direitinho, eu vou jogar o vídeo no YouTube para vocês tirarem dúvidas e tal. Mas aproveita e já faz o exercício para tirar mais dúvidas de forma tranquila. Eu estou muito feliz com a aceitação no próprio YouTube, a plataforma tá... Eu estou tendo comentários em inglês, em espanhol. Então, as nossas aulas, apesar de ser uma aula direcionada para vocês, ela acabou expandindo, né, o conceito de sala de aula. Então, a aceitação, o número de visualizações está enorme de várias matérias que a gente tem aplicado. E eu fico feliz, eu quero que vocês assistam também, se puder compartilhar vídeo, pode compartilhar, comentar, tirar dúvidas pelo YouTube também, eu também respondo. E as aulas também ficam gravadas no AVA de vocês, então dá para vocês revisualizarem. Nessa matéria, como é uma matéria mais técnica, eu acho muito pertinente que sempre depois da aula vocês reassistam para tirar algumas dúvidas e deem uma lida no material de vocês, que ele é um pouco denso e é difícil ficar decorando toda hora todos os conceitos, né? Tudo bem, galera? Tranquilo?
Qualquer dúvida eu vou tocando a aula aqui. Eu já consegui liberar o pessoal de entrar direto, não precisa ficar aprovando. Então, chegando gente, a gente vai aceitando automaticamente aqui. Então, eu vou compartilhar minha Boa noite, tela com professor. vocês. Boa noite, Ed. Isso. Boa noite. Beleza. Boa noite. Alguma dúvida, gente, do que eu falei até agora aqui? Beleza. Então, vamos dar sequência aqui na aula, tá? Eu vou compartilhar minha tela para ficar mais fácil, porque como é um material mais denso, é legal a gente fazer uma leitura de alguns trechos aqui, né? Deixa só um minutinho, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Hoje está muito frio, eu acabei fazendo um cenário tradicional aqui. Eu estava mudando o cenário aqui da aula, mas eu fui fazendo um cenário tradicional aqui. Bom, vamos lá para o capítulo de vocês, inicial lá em cima. Beleza, material de vocês, estamos aqui no sumário, e o sumário a gente já matou essa parte presencialmente, que é falando de métodos, depois nós falamos de coletas de dado, aí depois nós entramos na parte de planejamento em pesquisa, né? Nós vimos esses dois capítulos já nas semanas anteriores, o planejamento de pesquisa e a tabulação de dados, e hoje eu vou falar do 3.3 e o 3.4, esses dois capítulos aqui, que é sobre análise de resultados e relatório de resultados, tá? Então, são capítulos um pouquinho densos, alguns deles, um deles mais denso, outro nem tanto, mas é legal para a gente poder debater um pouquinho a importância desses métodos aí, que vai, inclusive, ajuda, gente, se vocês já começarem a gostar de pesquisa, gostar de escrever dentro dos padrões, tal, vai ajudar no TCC de vocês. Deixa eu só ver se tem algum comentário aqui no Google Sala de Aula, se tem gente com dificuldade, embora o link está funcionando certinho, porque senão a galera não tinha conseguido entrar aqui. Beleza. Bom, sem comentários, então tá rolando. Vamos lá, galera. 13 alunos. A gente vai começar agora a debater esse tema aqui, ó, 3.3. Análise de resultados em pesquisa mercadológica. Página 177. E já aproveita e fala do café também. Aprendi. Eu vou dar uma ativada no mudo aqui só para cortar um pouquinho a interferência, mas qualquer coisa pode me chamar, tá? Se precisar, é só desativar aí, tá? Vamos descer aqui a barra de rolagem de vocês até a página 177, né? Tem uma informação importante agora para vocês, vocês já passaram de 60% do curso, né? Então agora é reta final mesmo. Então é motivo realmente de dar um gás aí final, dar uma lidinha, tal, para ficar muito mais antenado aí com os assuntos e saber que está acabando mesmo o nosso conteúdo, né? Bom, na sessão 3.3, galera, a gente vai falar de análise de resultados, ou seja, eu já fiz um planejamento, já projetei aquele planejamento, eu já coletei as informações, eu já levantei os dados, eu já começo a analisar esses resultados, tabular, e agora entra a parte de inteligência, né? Então, eu tenho um monte de número, um monte de tabela, um monte de demanda, né, que foi solicitado pela minha chefia, por exemplo, para solicitar essa pesquisa, e agora eu preciso analisar como que eu vou apresentar isso, analisar, o que é importante, né? Então, esse capítulo aqui, essa sessão, é uma espécie de coração da pesquisa, ou mais corretamente, né, o cérebro da pesquisa. É o momento que a gente analisa, que a gente tabula as informações, relaciona dados com dados, né? Quando a gente fala com o pessoal do TCC, uma grande dificuldade que a gente tem é que a gente tem que escrever de forma científica. E escrever de forma científica é diferente de escrever um relatório convencional, uma redação convencional. Geralmente a gente tem que colocar a opinião de vários autores, e a gente nem aparece tanto. Só que a gente tem que fazer a relação das opiniões dos autores. Então, de acordo com o autor X que afirma tal elemento Y, ele acredita nisso, nisso, nisso. Em contrapartida, o autor Z afirma que a informação já foi refutada. Então, eu consigo fazer um texto que eu faço o diálogo de um autor com outro autor, de outro autor com outro autor, de um livro com um artigo. E é assim que o pesquisador trabalha, ele escreve diferente, né?
ele vai evoluindo a pesquisa científica, mas de uma forma que o autor ele vai proferindo o diálogo entre os autores. E é assim que a gente trabalha de forma científica. Então, muita gente tem dificuldade, fala, poxa, eu escrevo, eu quero participar, mas eu não... Oi. Professor, boa noite. Boa noite. A Larissa está pedindo para você deixar ela entrar na aula aí. Ó, fala para ela que tá todo mundo aprovado. Você vê que nem aparece ninguém para eu aprovar aqui, ó, na minha tela. Ó. Se ela não tiver conseguindo entrar, ela tem que sair e tentar de novo pelo link. Tá ok, professor. Obrigado. Imagina, beleza. Ó, então, senão ele fica aparecendo aqui, fica uma notificação para eu aprovar. Agora tá entrando todo mundo direto, tá? Beleza. Então, essa parte de análise, a gente também entende que nós temos que trabalhar os dados que nós coletarmos, mas dar vida para esses dados. Então, colocar texto, análise, observação, o feeling do pesquisador, né? Quando entra o feeling no pesquisador, a gente pode elencar um resultado de forma muito, muito convincente, né? E é isso que a gente cobra muito, principalmente com trabalhos convencionais, né? Tem até um vídeo, se vocês quiserem, depois do canal do YouTube, que eu já fiz faz tempo, que gerou bastante visualização, que é um vídeo de como você defender um TCC numa banca, como que você vai enfrentar a banca, que as pessoas têm muito receio, né? Tá lá um dos primeiros vídeos lá. E bombou porque as pessoas têm medo, têm receio da banca, e eu sempre remeto que nós, pesquisadores, ou nós, alunos, estudantes, né? Quando a gente vai apresentar um tema, um projeto, nós temos que ter cabeça fresca e tranquilo, que nós estamos sendo uns facilitadores desses dados, né? Então, quando você vai analisar o dado, você tem que ser um facilitador. Você pega um indicador, você pensa sobre ele, você gera conhecimento, reflexão, e você facilita para que a pessoa entenda. Então, aí tem que ter texto, tem que ter análise, tem que ter observação um pouco mais cautelosa. Não é só jogar uma tabela para o seu diretor entender o que a sua pesquisa fez. Não. A gente vai analisar e entregar um pouco mais mastigado. O objetivo é ser um facilitador. E no TCC é a mesma coisa. Por isso que você apresenta e toma uma crítica, não tem que pegar a crítica para você. Não. Amadurece aquela crítica, entende que a crítica é para o autor, ou é para a forma que foi condensado, realmente a gente pode melhorar, se propõe a melhorar. É uma forma de você conseguir levar muito melhor as críticas, né? E da pesquisa, a gente facilita e analisa os dados para quem for entender e quem for analisar. Então, todo o capítulo de vocês, ele começa falando sobre um case, aqui é sempre aquele case que desenvolveu, né, ao longo do semestre, que é o Beleza Pura. Eu nem pedi para vocês fazerem tantos esses exercícios, né? Mas a gente vai evoluindo que, para entender, eu vou direto nos conceitos, que toda essa parte de análise de resultados é um produto da nossa pesquisa, né? É um produto. E a gente vai evoluindo sobre esse conceito, né? Aí você vai elencando, evoluindo o canal com vocês. Ele tem aqui no caso da beleza pura, que a gente nem vai levar tanto em consideração, tal. E a gente vai entrar num conceito primordial, que é a análise geral. Quando a gente tem um indicador bem bacana, uma sequência de números, dados, projeções, você já bate o olho, você já chega a algumas hipóteses, né? Algumas observações. E essa primeira etapa a gente chama de análise geral, né? Até dentro do conceito de vocês, ele fala que é uma designação de texto elaborado com base na tabulação das respostas. Então, você bateu o olho nas respostas, o seu conhecimento de pesquisador já te dá algumas respostas, né? Então, esse texto ele tem como finalidade explicar os resultados da pesquisa, informar se os objetivos foram atingidos e tudo mais. Então, é uma análise preciosa, né? Principalmente para o universo executivo. A pesquisa no mundo executivo, que é onde a gente vai utilizar a pesquisa mercadológica de forma mais frequente, ela entende que a gente tem que mastigar um pouco mais os dados, tá? Então você vai elencando aqui o material de vocês, ele vai dando exemplo da análise geral, tal. E depois ele vai até mostrar um fluxo que eu acho bem interessante para a gente poder entender todo esse cenário. Aqui é o processo de análise de tomada de decisão com base em pesquisa, tá? Vou reduzir um pouquinho aqui para vocês.
Beleza. Então vamos lá. Então, quando a gente entende a pesquisa com o universo macro, né? Tá aqui o fluxograma aqui. Ó, estamos 20 alunos agora, beleza, está aumentando. A gente entende que é um fluxo natural. Então, nenhuma etapa ela pode surgir depois de outra. Então, é um fluxo natural, que ela tem um objetivo de gerar uma resposta para gargalos que a gente tem nas organizações, né? Então, vamos lá. Uma pesquisa mercadológica, ela gera, primeiramente, dados, né? Números, indicadores, então, só dados. O dado é diferente da informação, né? A gente já conversou isso em aula. Uma informação é uma sequência de dados que geram algum sentido. Então, primeiramente, uma pesquisa, ela gera dados, né? Conforme aqui o gráfico de vocês. Esses dados, eles podem ser organizados e eles devem ser organizados. Se eu não organizar os dados de uma forma que eu consiga entendê-los, fatalmente eu não vou ter um resultado positivo. Então, ou seja, o meu dado ele exige, né, uma organização. E já que ele exige uma organização, ele vai gerar um subproduto disso, que é a própria informação. Então, o dado organizado, ele gera informação. O dado organizado, trazendo informação, ele já passou a ter um valor muito importante para quem solicitou isso. O universo executivo que solicitou esse tipo de trabalho, né? Aí, tá aumentando, hein, galera? Vamos chamar a galera aí para dar um gás aí. Então, a organização dos dados gera informação, que é um elemento precioso. Toda informação, ela existe para ser analisada, né, para ser interpretada. Hoje mesmo eu estava vendo um debate sobre política, né, no mercado, né, na CNN, não sei se vocês CNN e tal. Estava o Freixo, né, deputado do PSOL, né, e um outro deputado da base, aliado, não lembro o nome dele específico, e estava no debate disso, poxa, será que nós estamos numa guerra de narrativas, né? A questão das narrativas, será que nenhuma verdade absoluta a gente pode considerar? Porque a gente vai pelo viés da esquerda, a gente entende que pode ter razão, e vai para o viés da direita e entende que tem razão, né? Isso é uma retórica de discurso, né? Uma sequência de narrativas, né? Quando a gente tem uma grande informação já pertinente com dados, a gente tem que transformar essa informação em algo um pouco mais próximo da realidade. Então a gente sai do universo das narrativas, né, para gerar um universo um pouquinho mais real. Então as informações elas têm que ser interpretadas. Muitas vezes uma informação de uma região mais quente é diferente de uma região mais fria, por exemplo. Então toda a informação exige, né, interpretação. Se ela é interpretada, ela gera conhecimento. Então, ela dá uma amplitude de dados, né? Então, o dado ele já virou conhecimento. Se ele virou conhecimento, ele vai ser um indicador que vai ser replicado para muita gente. Então, ele vai ser um insumo não só para a minha empresa, mas como todo um setor específico, né? Muito importante. Se o dado gera conhecimento ele precisa ser analisado, né? Ele gera análise. A análise é o aprofundamento das etapas de conhecimento. Então, a gente pode pegar vários elementos, crescer esse conhecimento, agregar informações, exige uma análise cada vez maior, né? A análise do conhecimento, ela gera inteligência. Por isso que a gente tem uma matéria até que chamada Planejamento e Inteligência em Marketing, né? Por que tem essa matéria? Porque a gente analisa o marketing sobre a ótica da inteligência, quando ela vira um grande instrumento de inteligência para a empresa. Quando você gera inteligência, a inteligência ela propicia, embasa a decisão dos executivos. Então, eu estou tomando uma decisão já não pelo achômetro, não porque eu acredito, não na carteirada, na canetada, não, eu estou tomando porque existem dados que propiciam e embasam essa decisão. Isso em vários processos. No Recursos Humanos, por exemplo, a gente trabalha o fluxo do processo decisório, que é um fluxo que propicia a minha decisão a todo instante, uma decisão embasada. Então não é mais aquele chefe que demitiu porque não gostava da cara de alguém, não. É porque ele tem uma decisão embasada que aquela demissão era melhor do que o treinamento, por exemplo. E toda essa decisão, essa que é propicia, embasada, tal,
ela gera no sentido da consecução dos objetivos organizacionais, ou seja, para a consolidação de tudo que você gostaria dentro do objetivo que a organização tem. Então, aí a gente vai. Qual que era o objetivo principal daquela pesquisa mercadológica? Era X. A gente vai atingir o objetivo X desse processo, tá? E vai evoluindo no material de vocês aqui, ó. Deixa eu aumentar agora de novo, né? Que você gerou conhecimento, foi avançando e tudo mais. Só que tudo isso é possível se o pesquisador ele se dedicar a interpretar os números que ele tem. Se for só realmente jogar tabelas em cima das pessoas, elas não vão ter condições de absorver aquela pesquisa da forma que deve ser feita. Aqui tem um exemplo no quadro 3.2 aqui do material de vocês, que é o relatório da empresa de cereais sobre consumo de produtos, né? Então vamos lá. Aqui eles, por exemplo, até tiraram as tabelas, colocou só as frases para a gente ver como que o pesquisador analisou uma sequência de tabelas, né? Aí ele coloca, ó, o pesquisador escreveu: diante da amostra de pesquisa, foi possível constatar que 34% dos participantes preferem o produto A, 21% o produto B, 17% o produto C, 16% o produto D e 12% o produto E. Beleza, isso é uma mera constatação. Aí depois começa um pouco mais de aprofundamento, mas 47% dos entrevistados entre 16 e 25 anos afirmaram consumir cereais. Poxa, aí já vem um questionamento. Poxa, então quase metade dos entrevistados, eles já têm até 25 anos, de 16 a 25. Já consigo ter uma observação que o meu mercado, talvez, meu nicho de ataque das minhas campanhas publicitárias para cereais, pode ser destinado, boa parte da minha verba, a esse público, a essa idade. Aí vamos lá. Na mesma faixa etária, entre 16 e 25 anos, existem quase 70%, né, de entrevistados que praticam alguma atividade esportiva. Poxa, essa é informação relevante. Então, se eu tenho um total de jovens pesquisados dentro dessa idade, eu sei do que a minha campanha publicitária, por exemplo, pode tocar na questão esportiva. Então, posso trabalhar com futebol, skate, vôlei, basquete, saúde. Então, eu posso pegar esse lado, que eu vou estar abocanhando uma grande fatia dos meus participantes. E aí continua. Ainda nessa faixa etária, quase 40% afirmam que também consomem barra de cereais. Fechou. Eu consigo afunilar ainda mais até o tipo de anúncio. Eu posso focar um anúncio específico, bem segmentado para esse público. Então, ou seja, eu tenho um monte de dados, que poderiam ser só tabelas, e aqui eu vou descrevendo o que está acontecendo lá de uma forma inteligente e vai elaborando. Então, por exemplo, aqui está no material de vocês, ó, diante dessa análise de dados, é possível concluir que as campanhas promocionais devem ser direcionadas aos praticantes de esporte e as campanhas publicitárias devem conter motivos esportivos. Também é possível concluir que existe espaço para a proposta de uma estratégia de expansão da marca e uma boa oportunidade para entrar no mercado de barra de cereais. Então, a pesquisa ela já trouxe um resultado mais assertivo, né? Aí a gente vai evoluindo aqui no material, a gente entra no vocabulário extensão de marcas, né? Deixa eu só perguntar, quem estava querendo entrar conseguiu aí? O Alex que tinha falado, né? A pessoa conseguiu? Ela não me falou mais nada. Larissa, né? Deixa eu ver se acho que não conseguiu. Fala, porque ontem aconteceu a mesma coisa, mas o link estava funcionando normal. Ela precisa fazer essa tentativa mais vezes, tá? E depois deu certo. Fala para dar uma insistida, por favor, lá, tá? É que se o link tivesse dado problema, mas está certinho. Então vamos lá. Beleza. Aí tem um vocabulário que ele coloca no material de vocês, que é o que a gente chama de extensão de marca, né? Isso não tem a ver com pesquisa, basicamente, mas ele foi citado no texto. É quando uma marca ela quer estender seu leque de ação, a marca é forte, por exemplo, e eu quero estender o uso da marca para outros produtos. Então hoje, por exemplo, nós temos a Coca-Cola, que ela investe em outros produtos, né? E então nós temos até roupas, né? Tênis, marcas, tal, com a marca Coca-Cola. Então é quando você faz a extensão de uma marca forte em um volume em outros produtos que você não tinha atuação antes,
você faz essa prática de extensão de marca, que a gente chama. Você leva o valor que a marca tem, já de uma marca já existente, né, a um produto em si. Então vamos lá. Então a análise geral é isso. Você faz aquele apanhado de informações com os dados e vai gerando textos, né? E nesses textos tem uma expressão que a gente chama de lista de recomendações, né? Então a gente não só lê, não só interpreta os dados, como a gente faz uma análise geral em texto, e a gente agrega sempre algumas recomendações de decisão, né? Então, tais recomendações devem estar sempre amparadas à interpretação e análise dos dados, tá? Uma fonte segura, confiável, inteligente, né? Aqui no conceito-chave, a lista de recomendações deve conter sugestões de ações específicas com a sua respectiva consequência, para que o executivo possa tomar suas decisões com mais velocidade, mais precisão, né? E é muito importante que a gente consiga esmiuçar isso. Vai evoluindo. Aqui, se vocês depois quiserem ler, eu nem vou me ater tanto, mas ele continua falando da análise do cereal, ele vai evoluindo no processo de produto ABC, ele vai dando umas dicas, umas sugestões, né, de como os executivos poderiam utilizar essa ferramenta para conseguir um resultado, algumas sugestões interessantes, né? As consequências específicas das decisões. Então, todo pesquisador, quando ele analisa, é aquela questão que no empreendedorismo a gente chama de senso de dono, né? Por mais que as decisões não sejam nossas, elas são decisões importantes para o sucesso completo da pesquisa, né? Aí a gente vai evoluindo, a gente vai entender, por exemplo, as análises de pesquisas quantitativas, né? Como que a gente analisa essas pesquisas e como que a gente pode analisar com alguns fatores disponíveis no mercado, né? Então vamos lá. Aqui tem um exemplo legal aqui, ó, que eles colocam, né? A rede de farmácias Lindinha possui 10 lojas em uma cidade com 150 mil habitantes e aplicou uma pesquisa em uma amostra de 530 moradores do município para levantar a proporção dessa amostra que compra na rede, assim como identificar se existe predominância de gênero entre a preferência dos seus clientes. Os resultados tabulados estão descritos abaixo. Aí tem todas as tabulações aqui, ó. Tem uma tabulação convencional, né? Você faz compras na rede de farmácias, tem homens, mulheres, tal, sim ou não, tal, tranquilo. Nós temos a percentual em linha, né? Que foi alinhado aqui em números percentuais, né? Então, homens e mulheres. E nós temos abaixo o percentual por coluna. Homens e mulheres e total. Beleza. Tranquilo. Aí você vai evoluindo, tal. Aí ele coloca, você observou que tem duas variáveis nisso? Que é a variável gênero, né? Homem e mulher, né? Basicamente. E a variável sim ou não. Então, o que a gente entende, batendo o olho aqui? Que é uma tabulação de dados, foi feita, ok, tudo certinho, mas não dá para eu tirar muita inteligência disso. Eu precisava de uma variável a mais para analisar essa pesquisa. Aí, nesse caso, ela, por si só, ela me diz poucas coisas. Não tem uma tomada de decisão interessante, não tem uma segmentação, né? Aí tem aqui a fala dos dados, são importantes, dá para a gente entender, dá para descrever, né? Passando para nós, quando é visível que as mulheres disseram mais sim, beleza, tranquilo. Mas é legal que eu tenha uma variável a mais para entender um pouco mais desses gêneros e um pouco mais do processo em si, como que eu posso entender um pouco mais, traçar uma estratégia um pouquinho mais convincente, né? Aí, até o material sugere que a gente use o que a gente chama de variável moderadora. O que é uma variável moderadora? A gente joga na pesquisa, a gente coloca mais perguntas, né? E para analisar, eu preciso de uma variável moderadora, um indicador mais relevante que me ajude a ter uma lupa sobre essa questão. Então, ela entraria como uma terceira variável. Então, além do sim ou não e o homem e mulher, eu colocaria mais uma opção, por exemplo, estado civil, que ele sugere aqui. Então, eu consigo ver os homens, quem são casados, e as mulheres, quem são casadas, né? Então, eu tenho uma análise um pouco mais profunda sobre esse indicador. Aí a gente coloca, por exemplo, verifique se a relação de percentuais, os participantes casados disseram mais sim do que solteiros, principalmente os homens. Já em relação aos percentuais por coluna, é possível constatar que as mulheres solteiras disseram mais sim que os homens solteiros. Porém,
essa tendência não se repete com os respondentes casados. Vocês observam que se eu coloquei mais uma variável aqui, que podia estar no meu questionário, não ia ter nenhum peso da minha elaboração, não teria um custo a mais nenhum, mas dá para entender um pouquinho mais as estratégias do raio-x do que esse case dispunha para a gente. Então eu consigo entender um pouco mais, voltando aqui, ó. Cadê o nosso case? Aperta aqui para baixo. Eu consigo entender um pouco mais, acho que aqui, do que a rede de farmácia vai atacar. Porque se eu for fazer uma campanha publicitária focando no público de casados e solteiros, eu posso trabalhar de forma super diferente. Né? Solteiros eu posso trabalhar um pouco mais de liberdade, de questão, por exemplo, de viagens e tudo mais. O casado eu vou usar as fotos das pessoas casadas em si e tudo mais, vai evoluindo conforme essas possibilidades. Né? Então, a variável quantitativa, a gente pode colocar mais um indicador que vai aprofundar aqui o resultado de vocês, tá? Aí aqui tem um outro indicador para vocês, depois se vocês derem uma lida, se a gente fosse utilizar outro tipo de pesquisa. Essa, por exemplo, aquela pesquisa que você tem variáveis, né? Você faz escalas. Então, por exemplo, codificadas em... essa aqui é de... Ó, se o produto é muito picante, muito suave... aí tem a variável neutra, aqui ó, muito picante, picante, neutro, suave, muito suave e média. Eu posso colocar uma variável neutra para gerar um indicador se a pessoa gostou daquele produto ou não. Vai ser substancial para eu determinar uma estratégia de novos ingredientes e tudo mais, né? Então dá para a gente incrementar isso aqui. Aí vai evoluindo o material de vocês, tal. A gente vai falar de pesquisa, como a gente analisa pesquisas qualitativas, né? Então a gente falou da quantitativa, vai para a qualitativa. A qualitativa não tem muito como fugir do que a gente já conversou em outras aulas, embora a gente pode usar alguns softwares que ajudam o pesquisador, que aqui tem 2 citados aqui para vocês, que é o Mind Maps ou CMTools, CMAP Tools. São softwares para pesquisador mesmo. Então, se você quiser tabular de uma forma mais prática, que já gere gráficos sozinhos, por exemplo, a gente pode analisar de uma forma muito mais interessante. Aqui, gente, nesse capítulo, ele vai deixar bem claro uma coisa que a gente já sabe, que a pesquisa qualitativa ela é mais sensível, ela é mais profunda, ela busca as razões, né? Entender os motivos, o que levam a um resultado específico. Então ele busca cada vez mais gerar conhecimento reflexivo, né, sobre as pessoas e tudo mais. Então, assim, é uma pesquisa de querer entender o porquê das coisas, né? Aqui, por exemplo, tem um exemplo da pesquisa qualitativa feita num grupo focal, né, no Focus Group, que a gente falou até em sala de aula, que eu junto algumas pessoas na sala, eu jogo alguns temas, e a gente pode fazer várias atividades para entender o que aquele grupo pensa sobre um assunto. E aquele grupo vai gerando conhecimento, tanto pelo conhecimento individual de cada um, que eu posso escolher, inclusive, o perfil desse grupo e tudo mais. Esse aqui, ele propôs uma atividade que a gente chama de mapa mental, né? Ó, durante as discussões, o pesquisador que conduziu essa pesquisa registrou algumas palavras e as organizou conforme um mapa mental. Então, olha que legal. Ele fez um desenho para entender todas as terminologias que surgiram durante o debate do grupo, tá? Então, é difícil para a gente entender, porque nós não somos o pesquisador que fez isso, mas dá para entender alguma coisa. Por exemplo, ele fez um centro que é aprendendo uma língua. Então, vamos imaginar que ele levou isso ao centro do debate, aprendendo uma língua. Aí, vamos lá. Aí ele coloca algumas coisas. O que são importantes? Importante a gente ter esquemas de aprendizagem, né? Que seja progressivo, bem estruturado, que seja gramaticalmente assertivo, que seja imaginativo, lúdico, né? Com as informações específicas importantes. Aí a gente puxou uma outra variável, que é a possibilidade de um curso de aprender idiomas que envolva a imersão, envolva viagens e a vivência em outro país, por exemplo. Que elabore também a questão dos erros, de aproveitar as oportunidades, aprender.
de superar alguns obstáculos que a falta de idioma pode desempenhar, deixando claro que é necessário uma persistência para conseguir o objetivo, né? A gente entende aqui que para aprender um idioma é preciso de amor, de curiosidade, né? Aprender, mas o amor ele dá uma curiosidade que é insaciável. Mas também a gente pode puxar uma veia da brincadeira. Tem que ser agradável, imaginativo, sempre, divertido, com palavras diversificadas, com sessões diferentes, né? Com novidades, com combinações, com mistura. Outra vertente que foi discutida nesse debate do grupo focal é a possibilidade de você imitar alguns termos, né? Trabalhar um pouco do princípio cerebral, aí é técnicas de aprendizagem, né? A fazer pesquisas para aumentar o nível de vocabulário, fazer associações entre palavras novas, né? Então você vê que tudo isso aqui é uma explicitação de um conteúdo que a gente pode desenhar. Até eu uso muito mapa mental para ensinar o pessoal a estudar para provas, né? E estudar para concursos. Se você tem um mapa mental, você consegue ter uma visualização. E o mapa mental bom, eu costumo falar que é aquele que só o pesquisador mesmo, só quem fez entende, né? Esse aqui até que está bem claro que o objetivo dele não é esse, né? Então, beleza. Então, aqui ele fala da questão desse mapa mental, ele vai evoluindo e tal. Mas o que é interessante que, assim, é como que a gente tabula e faz o entendimento de pesquisas qualitativas. Basicamente, a gente vai criar o que a gente sempre falou, categorias, né? Deixa eu ver se tá aqui. Tem até marcado aqui um capítulo que ele criou umas categorias aqui. Então, por aqui para vocês. Então, deixa eu só achar certinho aqui. Então, ajuda no meio. Qualitativa, beleza. Aqui embaixo mesmo. Então, análise de pesquisa qualitativas, beleza. Tá. Tinha uma partezinha aqui, deixa eu ver se está aqui embaixo. Não, não é aqui. O que ele deixa claro? Tem um indicador que ele coloca aqui, só não estou localizando agora para vocês. Mas deixa eu ver aqui. Basicamente, quando a gente vai tabular e analisar uma pesquisa qualitativa, o que a gente observa? A gente categoriza todas as questões, né? Então você coloca algumas frases específicas dentro de categorias. E utilizando essas categorias, eu consigo, talvez esteja no próximo capítulo, eu estou confundindo, então. E você consegue tabular de uma forma muito clara o que aquele público quis dizer, né? Eu achei que era nesse case aqui, mas acho que não é, não. Senão eu já teria achado aqui. Beleza. Então, assim, você vai categorizando, né? Então, você, por exemplo, pode categorizar pessoas que falaram no curso de inglês sobre viagens, categoria 1. Pessoas que citaram o termo lazer, categoria 2. Então, você faz uma tabulação, né? E com esses indicadores, eu gero gráficos também. Até aqui mesmo, estou viajando aqui. Aqui é uma forma de tabulação aqui bem interessante. Inclusive é a atividade de vocês, gente, que vocês vão fazer. Depois eu passo a página para vocês. É a primeira atividade do dia que eu passo para vocês, tá? Então vamos lá. No avançando na prática aqui, a gente tem uma situação, um problema de uma rede de academias. E essa rede de academias, ela mostra que um pesquisador, amigo do PPA, sugeriu que fizesse uma pesquisa, né? Visando descobrir o que os alunos das academias entendem sobre meditação. A pergunta é aberta, estabelecida para coletar esses dados, ficou definida como: o que vocês entendem por meditação? Então, se a gente fez uma pergunta aberta para 20 entrevistados, é claro que a gente fez uma pesquisa qualitativa, senão a gente faria uma pesquisa mais fechada, né? Aí todo mundo respondeu o que quis nessas 20 questões. Tem as 20 aqui, ó. Uma atividade bem bacana. Eu acho que meditar é pensar calmamente. Eu deixo a mente limpa de pensamentos.
A ação é purificar, é ficar tranquilo e tal. Beleza, como que eu consigo tabular isso aqui? Ficou difícil, porque cada um disse uma coisa, né? Aí aqui tem uma sugestão de tabulação. Vamos imaginar que eu crie uma possibilidade de categoria. Então eu vou criar relaxar, é legal, paz, interior e concentração. Então, eu tenho 4 categorias que eu, como pesquisador, criei. Aí eu começo a linkar. É uma atividade bem bacana? L. Legal, né? Eu acho que meditar é pensar calmamente? P. Paz interior. Então eu vou categorizando, né? É deixar a mente limpa de pensamento? C. Concentração. E você categoriza cada uma das respostas. Depois você pega com isso e faz uma tabelinha, elencando direitinho, tudo bem claro. Então, aqui, gente, a atividade de vocês, se vocês já quiserem anotar, é o Avançando na Prática, Meditar para Relaxar, página 188, tá? Tirar de vocês esse capítulo, ou tá muito claro? O que vocês acham? Tá tranquilo? Só fala alguém só, se tá tranquilo, só para eu saber. Professor, às vezes tá dando falha no áudio. Ele Tá some, volta, some, volta. Mas tá, todo mundo tá percebendo isso daí? Não, dá para entender, mas tem hora que some. Eu não sei se é no meu só. Então deixa eu ver se com a galera. Tá sumindo aí no de vocês também, gente? Tá aqui também, professor. Fica travando o áudio. Tem que ver se é pela internet ou aqui. Deixa eu dar uma mexida no cabo aqui. Tá bom. Tá ouvindo bem, gente? Aí, como é que tá? No momento Então, tá ok. Agora tá bom? Como é que tá? Pra mim tá bom. Pra mim tá bom. De vez em quando dá uma cortadinha. Corta um pouco só, mas não chega a cortar uma palavra. Dá só umas picotadas. Tá, porque o que acontece? Se der picotada, pode ser pela internet de um e de outro, tem oscilação, né? Agora, se sumir, pode ser do meu fio aqui. Eu dei uma ajustadinha de novo aqui. Mas é bom vocês me lembrarem aí, tá? Para ver se tá tudo certinho. É que eu só consigo ter uma noção completa quando eu assisto a aula depois, né? Lá no YouTube. Mas que lá geralmente fica com menos travamento. Mas estão me ouvindo bem agora, né? Sim, é 188 a página, né? Isso, 188. Essa é a primeira atividade que eu vou passar hoje. Vai ter mais uma, tá? Mas eu vou a primeira hoje. Quanto ao capítulo, tranquilo, gente? Sossegado até agora? Tranquilo. Beleza. Então eu vou já me emendar no próximo capítulo para a gente encerrar esse capítulo 3 completo de vocês, tá? Eu vou compartilhar de novo a minha tela aqui para a gente visualizar. E se sumir de novo muito grave, aí vocês me chamam, tá, gente? Para eu ver o que está acontecendo, tá? Vamos lá. 3.4, gente. Vocês estão vendo minha tela certinho, né? Acho que agora o som tá legal, né? Seção 3.4, relatório de resultados em pesquisa mercadológica. Então vamos lá. Pelo raciocínio lógico, eu estudei planejamento, tipos, depois planejamento, depois análise, e agora eu estou indo de como que eu começo a apresentar esse relatório, né? Como que a gente pode gerar um indicador interessante, né? Como que a gente faz um relatório visual bonito, né? E esse material ele vai elaborando. Ele vai falar de uma parte bem chata e depois uma parte mais legalzinha. Até vou mostrar para vocês algumas possibilidades aqui e tal. Então vamos lá. O produto, ele é um produto, né? A pesquisa é um produto. A gente vai montar um produto, para esse produto ter valor, ele tem que ser bem apresentável. Então, tudo começa com o nosso projeto, a gente vai elencando, né? A tabulação de resultados aqui, ó. Isso aqui é da beleza pura, a gente pode até tranquilo. Então, assim como um trabalho de TCC, ele tem normas, tem técnicas, por exemplo, TCC utiliza a ABNT. A gente costuma utilizar bons trechos da ABNT no próprio material de pesquisa, porque ele fica muito mais formal, muito mais organizado, né? Então, é uma forma muito clara. Então, o primeiro documento, claro, do projeto, da sua pesquisa, é um projeto da pesquisa. Então,
é um texto que você elabora, um documento, antes de você fazer a pesquisa. Você tem que ver se é viável, né? A gente até falou dele lá em outras unidades, né? Então, o projeto de pesquisa deverá ter mais de um formato e contém todos os aspectos da pesquisa mercadológica descritos, detalhadamente, podendo ser apresentado em mais de um formato. E, além disso, nós temos a proposta da pesquisa, que é um outro instrumento que apresenta pontos principais da pesquisa. Então, já adianta algumas possibilidades. O que a gente propõe para essa pesquisa? E é muito utilizado para apresentar as diretrizes gerais da pesquisa, né? A aprovação do seu financiamento e tudo mais, que a pesquisa ela envolve custos e tem que ser aprovada. Aí vai ter uns modelinhos aqui para a gente ver. Um formato depois que a gente também utiliza bastante é o relatório da pesquisa, né? Então aqui só para a gente assimilar. A proposta de pesquisa é um documento que apresenta as linhas gerais de um projeto de pesquisa, de modo menos detalhado que o próprio projeto de pesquisa. Então, a proposta é menos detalhada do que o projeto. Então, a gente vai evoluindo aqui. Teremos aqui, ó. Detalhamento e orientações sobre elementos de uma proposta de pesquisa. Como que vamos pensar? O que uma proposta de pesquisa tem? Se ela é um pouco mais enxuta, ela não vai demorar mais do que uma página. Então, vamos lá. Tem que ter uma introdução. A introdução deve apresentar um breve texto sobre o ambiente do qual a pesquisa será inserida, seguido pela descrição do problema da pesquisa, que envolve tal, por que ela vai ser feita, os objetivos, tal. Depois a gente vai falar da metodologia. Quais são os procedimentos, né, os tipos de pesquisa que a gente pretende utilizar, qual o método de coleta de dados, e deixar muito claro isso aqui na pesquisa. É uma proposta que tem que ficar clara, já que a gente trabalha com captação de recursos, né? Um nível de detalhamento extremo deve fazer parte do projeto. E depois os resultados esperados. Nos resultados esperados é preciso mostrar aos executivos o que se espera obter no final da pesquisa. Então, resultados esperados. Então tem um modelinho aqui descritivo explicando, mostrar que ele é curto, direto e objetivo. E aqui evolui ainda para orçamento e cronograma, né? E para a descrição e atribuição das responsabilidades. Oi. Não sei se é só para mim aí, mas realmente está dando umas cortadas mesmo, como se fosse um robô com a pilha fraca. Tá. Como é que tá, galera? Tá para todo mundo? Eu não. Deixa eu perguntar para a galera. Alguém pode confirmar aí, gente? Cortando, mas só tá cortando um pouquinho, não tá cortando muito, não. Isso, tá só um pouquinho, professor. Eu acho que pode ser. Tá normal. Pode ser internet, viu? Se caso estiver ruim, assim, eu vou levando certinho, anota alguma dúvida que eu volto se precisar, tá? E depois no YouTube você vai ver que vai ficar sem travamento. Quando eu subo ele fica zeradinho. Fica melhor para ver. E aí você pode também consultar lá depois direitinho. Mas deve ser alguma questão na internet local. A gente trabalha nessa... Às vezes a net, a Vivo, dá uma complicação às vezes. Tudo bem? Eu vou tentar falar mais pausadamente, tá? Beleza. Ó, então vamos lá. Então vamos voltando aqui. Então um detalhamento dessa proposta seria a introdução, detalhar os procedimentos metodológicos, os resultados esperados, o orçamento e cronograma da pesquisa, né, como que a gente organiza isso, e a descrição e atribuição de quem de direito terá responsabilidade. Então, por exemplo, a proposta, a descrição das responsabilidades dos patrocinadores, dos financiadores da pesquisa, assim como dos pesquisadores em si. Então, está tudo detalhado, né? Então, a gente vai evoluindo. Essa proposta de pesquisa deve ser constituída de forma de texto corrido, sem inserção de gráfico. Desculpa, com inserção de gráficos e tabelas. Eu vou, inclusive, ensinar como que a gente faz umas tabelinhas aqui, tá? Para a gente evoluir. Aí vai evoluindo e tal. Por outro lado, após a conclusão da pesquisa, é imprescindível que o pesquisador comunique os resultados que obteve, baseando-se nos dados levantados, a apresentação de resultados de uma pesquisa, tal. E vai evoluindo aqui. Aqui, ó, uma coisa interessante. Já no formato escrito, denominado de relatório de pesquisa, os resultados poderão ser apresentados em um jornal, uma revista, um website ou ainda num periódico acadêmico publicado, né, setorial.
O que significa, a gente tem um texto corrido, que a gente vai até falar mais dele lá do relatório completo, só que nós temos várias possibilidades de deixar isso aqui mais lúdico. Agora eu vou aproveitar que vocês estão vendo a minha tela aqui, eu vou entrar num aplicativo que talvez vocês conheçam de criação. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Canva. Se alguém ouviu falar, só fala ok aí para mim, só para eu saber, tá? Se vocês já ouviram falar nesse Canva. Ele é um site de criação. Alguém já ouviu falar? Já, professor. Beleza. Ó, aqui, por exemplo, eu vou escrever... É bem famoso, né? Eu tenho a versão paga dele, né? Eu pago porque eu uso aqui na agência e tudo mais, mas ele tem a versão gratuita também. Ó, eu posso pegar, por exemplo, a apresentação. Eu escolho um modelinho de arte que eu quero criar, aí eu venho aqui, por exemplo, a apresentação. O que é legal do Canva? Além de eu colocar animação, se eu quiser, eu posso transformar isso num site com link. Eu posso gerar várias coisas com Canva para facilitar o entendimento da minha pesquisa, né? E eu tenho aqui do meu lado esquerdo, além de vários templates que eu posso pegar, copiar a carinha desses templates, né? Eu tenho alguns elementos aqui para utilizar. Então, se eu pego um elemento, por exemplo, com gráficos, né? Ele fica interessante. Então, por exemplo, vamos lá, desço a barra de rolagem. Ó, eu tenho elemento gráfico. Vamos ver tudo aqui, ó. Eu posso pegar minhas tabelas e trabalhar de uma forma muito mais fácil do que no Excel. Mas o Excel também posso trabalhar, não tem problema. Eu joguei uma tabelinha aqui, ó. Eu posso descrever qualquer coisa que eu quiser aqui, ó. Tal. Aqui, tal, qualquer coisa que eu quiser. E ele vai mexendo nos indicadores conforme os números mudam aqui, por exemplo. 2, ele vai mexendo, alterando. De forma um aspecto bem visual, né? Aí vamos lá, vamos imaginar que eu quero chamar a atenção das pessoas, eu quero criar um objeto animado, e eu quero mostrar que as pessoas têm que olhar para esse gráfico, que é importante. Então eu venho aqui nos elementos, por exemplo, vou em adesivos, por exemplo, vai. Eu vou em adesivos e eu quero colocar, por exemplo, uma seta. Aí eu venho aqui, por exemplo, eu posso pôr uma setinha qualquer aqui, ó. Aí eu reduzo o tamanho da seta. E eu mostro para as pessoas aqui na minha visualização que eu quero que as pessoas tenham uma visão clara do meu gráfico. Vamos imaginar aqui no tamanho real, ó. Dá para vocês visualizarem como é que ficaria na tela de apresentação, ó, bonitinho, chamando a atenção, tá? O Canva, ele facilita muito se eu quiser fazer um negocinho mais lúdico, né? Uma ferramenta específica. Se eu coloco uma palavra importante, então eu venho aqui, por exemplo, no texto, e eu escrevo aqui, ó. Por exemplo, sei lá, uma questão importante. Importante. Aí eu quero frisar que isso aqui realmente é muito importante. Eu venho nos elementos aqui, jogo um elemento aqui, por exemplo, que aponte para aquele dado específico que eu quero da pesquisa. Então, eu posso brincar com esses elementos de uma forma bem interessante. E ele me dá N possibilidades, né? Por exemplo, se eu chego num indicador muito, muito importante, eu posso fazer mais páginas, evoluir, ó, aqui eu já criei 2 páginas, tal. E tudo isso que eu crio, eu posso fazer em vários formatos, ó. Eu posso criar um site, baixar, mostrar mais opções, tal. Fazer animação, por exemplo. A animação, eu jogo aqui, eu tenho vários desenhos, panorama, ela vem lateral, ó. Eu tenho deslizar, que ela joga. Então eu posso brincar bastante com o meu dado. Se eu brinco bastante com o meu dado, eu tenho facilidade para fazer as pessoas entenderem um pouco mais o conteúdo, né? Eu posso, por exemplo, buscar uma foto e escrever, sei lá, apontar. Eu tenho um banco de imagens aqui tão rico, ó, por exemplo, que pode apontar um indicador da pesquisa. Aí vamos imaginar, legal. Puta, eu quero apontar isso aqui, minha pesquisa aqui. Ó, eu coloco a posição e jogo para trás. Ó. Eu tenho uma visão muito mais bonita, né, do cenário, né? Eu quero cortar isso aqui, cortar a imagem para ficar o fundo branco, para ficar uma imagem PNG, que a gente chama, né? Eu venho aqui, ó, remover fundo. Ele é muito mais rápido do que o Photoshop, muitas vezes. Claro, às vezes para as coisas mais complexas,
a gente utiliza o Photoshop, outras ferramentas, né? Mas pode deixar claro uma pesquisa, uma apresentação que a gente quer, isso aqui é mais do que o suficiente. Quer ver? Deixa eu só cortar aqui. Beleza. Ele é mais, digamos, avançado em alguns recursos do que o PowerPoint, que a gente pode utilizar com mais facilidade, né? Aqui eu recortei a figura do cara aqui. Aí vamos imaginar que eu quero transformar isso aqui em um site. Eu venho aqui, ó, eu posso criar um site. Aí tem várias possibilidades. Tá dando até de rolagem, tá dando até um piripaque aqui, não sei o que seria isso aqui, com botões aqui em cima, tal. Ó, vamos abrir esse site só para ver como é que ficaria. Eu posso chegar no meu cliente e apresentar, ó, eu quero ver uma apresentação em site. Ó, que bonitinho. Posso criar vários botões, ó, importante, tal, texto, e a pessoa mude de página com isso. Só que aqui tá igual, né? Mas posso criar várias páginas, resultado X, Y, Z, e evoluindo certinho. Então é bem interessante, é uma ferramenta útil para quem quer fazer uma apresentação bonita, tal. Mas claro, se você não tiver outra alternativa, a gente usa o PowerPoint, que também é muito viável, né? Muito bacana. Aqui a parte de texto, gente, estrutura mesmo de texto, que o material coloca para vocês, que é uma estrutura padrão quando a gente fala de relatório de pesquisa, que é aquela coisa mais completa, né? O que tem um relatório? Na introdução, logo no começo, eu tenho que ter uma página de rosto, né? Uma capa, uma carta de apresentação, uma carta de autorização, um sumário descritivo, uma lista de tabelas, lista de gráficos, lista de apêndices, lista de figuras, sumário executivo, principais descobertas, conclusões e recomendações. Isso aqui assusta um pouco, né? Só que, gente, no TCC de vocês vai ser bem parecido, viu? Vai ser bem parecido com esses itens, não vai mudar muito, não. Aí depois no corpo principal, qual que é o problema da pesquisa, o histórico do problema, a formalização do problema, a abordagem do problema, o projeto de pesquisa, o tipo de projeto, necessidade, fontes primárias, secundárias, definição de escalas, desenvolvimento pré-teste de instrumento, aí vai evoluindo. É legal vocês darem uma lida depois só para entender. Aí entra a parte de análise, metodologia, plano de análise e tal, e as apêndices, tá? Apêndices, gente, é interessante que gera sempre uma dúvida em acadêmicas, né? O que é apêndice e o que é anexo? São duas terminologias que a gente utiliza, apêndice e anexo. Para ficar mais claro, para todo mundo lembrar, para ficar mais tranquilo, pensa assim, uma pesquisa que não fui eu que fiz, veio de fora, ela vai ser anexada ao meu trabalho, ela não é minha. Vamos imaginar a apêndice, eu tenho uma apêndice, por exemplo, se eu tivesse uma apêndice. Todo mundo tem apêndice, né? Se você tirar a apêndice, tiver problemas na apêndice. Ela é minha. Então, o que acontece? Se eu fiz o gráfico, se eu fiz uma tabela, e eu vou anexar a tabela inteira, ficou muito grande para colocar, eu quero só anexar. Ela vai ser uma apêndice. Eu fiz, ela faz parte de mim. Agora, um anexo não faz parte. O anexo foi feito por outro instituto, pelo IBGE, por outro instituto. E eu coloquei no meu trabalho. Então, tem um campo da pesquisa que você coloca, um anexo, e tem o campo da apêndice. A apêndice, ela é sua. Aí fica mais fácil de vocês lembrarem. Parece uma explicação não tão útil, mas ela, para a pesquisa científica, vocês quando forem, inclusive, sei que vocês não vão parar no TCC, vão fazer mestrado, doutorado, vocês vão participar dessa evolução e vão ter que trabalhar bastante. Aí no material de vocês ele vai descrevendo, gente, isso. O que tem que ter na folha de rosto, o que tem que ter na carta de apresentação. Eu nem vou entrar tanto nesse mérito, que é uma coisa que fica até meio chato ficar relendo aquelas informações. Ó. O que tem que ter um sumário? O sumário são as páginas, né? Os capítulos, as descrições. Então não tem muito o que aprofundar aqui. O corpo principal do relatório de pesquisa é iniciado pela definição do problema e vai evoluindo conforme aquela estrutura que a gente já leu lá em cima. Aí, com limitações, tudo que teve de problema, recomendações, aqui é a apêndice que a gente conversou, né? Que você insere lá no final, tal. E é mais ou menos isso. Esse capítulo ele não foge muito da questão. Tem uma coisa interessante aqui, sim, que é bacana. Isso aqui, gente, é uma coisa importante do pesquisador, que é a apresentação oral, que a gente chama, né? Vocês precisam entender uma coisa importante. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui.
eu tenho um PowerPoint rápido aqui que fala sobre apresentação oral, que é bem legal para vocês utilizarem quando vocês forem apresentar uma pesquisa ou defender um problema. Inclusive é uma palestrinha que eu tenho que muita gente gosta, tal, que ela é muito útil, né? Deixa eu só ver se eu acho aqui. Deixa eu ver aqui. Oratória. Isso aqui. Vou buscar aqui no meu Google. Tá. Deixa eu ver se esse aqui. Esse aqui, ó. Isso aqui é uma palestra que até quem fez foi um professor da Unisanta de Santos, né? Que fala de como perder o medo de falar em público, né? Deixa eu só baixar que eu consigo aumentar aqui para vocês aqui. Basicamente, gente, quando a gente fala de medo de falar em público, é que as pessoas muitas vezes elas criam uma situação que é um pouco mais complexa do que realmente é. Se você pesquisou, se você tem os dados, se você fez uma apresentação coerente, as pessoas que estão assistindo aquele tema, elas sabem menos do que você. Então, é legal que você tenha segurança nos dados que você aplica, né? Fica muito mais objetivo, né? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Só me confirma aí, por favor, gente, só para eu não marcar bobeira aqui. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, professor. Sim, professor. Beleza, show. Então vamos lá. Então, assim, aqui é muito curto, tá? Entender que, assim, na hora que você vai apresentar uma coisa, um TCC, um trabalho, falar não é um dom, falar é uma habilidade, a gente treina. Quando a gente fala de habilidade, significa que a gente treina, tá? E nós somos, esse é um conceito do David McClelland de administração, o que a gente chama de chá, né? Nós somos o nosso conhecimento, a nossa habilidade, a nossa atitude. O conhecimento é o que eu pesquiso, o que eu leio, o que eu aprendo. Né? A habilidade é o que eu tenho facilidade, talvez, de fazer, que eu posso melhorar, posso avançar. E a atitude é o interesse mesmo de fazer as coisas, né? De correr atrás das coisas. Então, a primeira coisa é, você vai apresentar uma pesquisa, um trabalho de sala de aula, você tem que estar presente, 100% presente na hora, no momento, para ter um sucesso bem interessante. Você é muito visual, então é legal você utilizar muitos exemplos, né? Nós somos visuais, então utilizar gestos, a roupa que você veste no dia é legal que seja muito interessante, que você consiga chamar atenção mesmo pelo aspecto visual. Aqui eu vou evoluir com vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui. O lado visual, as pessoas têm uma grande absorção de conteúdo pelos nossos gestos, né? Então, se a gente ficar, por exemplo, muito tempo parado no canto da sala apresentando, você já perde o interesse da sua audiência, né? Nós somos auditivos também, então falar bem, entonar, utilizar expressões com ênfase, né? É muito importante para a gente conseguir explicação muito clara. E nós somos sinestésicos. Sinestésico é aquela pessoa que aprende fazendo, né? Que aprende mexendo, gosta de falar pegando, né? Tem essas características muito mais claras. Então, se você fizer uma pesquisa e colocar uma atividade que a pessoa tenha que pôr a mão na massa, ela vai aprender muito mais, vai captar muito mais. Aí nós temos alguns pilares que fazem a gente errar muito na hora que a gente vai falar em público. O principal é o cérebro reativo e a busca pelo reconhecimento, né? Muitas vezes a gente fica achando que a gente está sendo julgado a todo instante, né? O cérebro fica reagindo, né? Até nós, professores, quando começamos a dar aula, você vê um aluno dormindo no fim da classe, você fala, caramba, acho que minha aula está muito ruim, né? Mas não é, porque as pessoas, a gente não tem que esperar julgamento, né? A gente tem que fazer a nossa aula e pronto, parar de reagir. E o cérebro reage muito. E nós queremos sempre reconhecimento, sempre tem que falar que a aula foi boa, que a nossa pesquisa foi a melhor. Gente, a gente tem lá para fazer o nosso papel. Nós não somos o centro da palestra, o centro da apresentação. É o tema, é a pesquisa que é mais relevante. Nós somos facilitadores, né? Como até já conversei com vocês. Facilitadores. As palavras que a gente usa representam 7% só do processo de comunicação. Por isso a gente tem que aproveitar bastante, respirar bem. A respiração representa todo um sucesso, né, da apresentação, né? Respirar bem antes das frases, diminuir a ansiedade, é uma forma de reduzir a velocidade que a gente fala, é muito importante. Respiração mais forte projeta a voz, evita gritos, né?
o tom da voz é 38% da absorção. Então, é muito mais do que as palavras, é o tom que a gente utiliza, né? Aqui tem uma forma bacana que a gente está chamando de negrito, que usa tons, ó, tons diferentes aqui, negrito, né? Tons diferentes na fala ajuda bastante. Se eu quero, por exemplo, passar força, geralmente eu faço um tom um pouco mais para cima. Por exemplo, no meu governo eu não admito corrupção, por exemplo, dou uma ênfase, né? Essa pesquisa apontou um cenário desfavorável. Agora, se eu quero passar emoção, eu posso falar, o resultado dessa pesquisa foi realmente desolador. Eu posso jogar para baixo o tom. Aí eu passo um pouco de emoção. Isso a gente mexe com o público, né? E aí o gesto italiano tem vantagem, né? Gesticula bastante, fala, anda. Isso ajuda bastante. A expressão corporal são 55% de todo o processo de comunicação. Então é bem relevante, né? Aí uma coisa interessante é uma técnica de imaginar um triângulo entre o queixo e os ombros, deixar bem aberto, né, nosso peito na hora da apresentação. Você usar expressões reforçando a sua palavra e procurar movimentar-se sempre durante a apresentação, né? Aqui é legal, ó, dobrar os cotovelos e inspirar, ele ajuda a gente, quando a gente, muitas vezes tem aquele efeito do deu branco, né? Que você esquece que você ia falar. Se você dobrar os seus cotovelos, respirar fundo, com tranquilidade, você faz uma espécie de reset no cérebro, você dá uma oxigenada. E é uma técnica que, inclusive, várias pessoas na TV utilizam, né? Aqui, ó. Aqui eu coloquei, por exemplo, o Al Gore, a Patrícia Poeta, o Obama. Essa posição é uma posição extremamente confortável para apresentar e falar. E ela deixa a gente muito mais oxigenado e livre para apresentar as informações, né? Então é uma técnica que, se você ficou nervoso, é uma que você pode recorrer. Na defesa das ideias, sempre passar convicção e paixão, quanto pesquisador, né? Aí que tem um exemplo de banca, a banca não analisa você, ela está analisando o trabalho, então nada de preocupação, né? Organizar muito as partes que você vai defender e falar, e quando finalizar a apresentação, dê uma pausa no texto e feche ideia, começo, meio e fim. Aí tem esse guia de 100 dicas poderosas de falar em público, que é de onde foi retirado todo esse material aqui de vocês, tá? Aí voltando aqui, deixa eu só sair aqui voltando no material, então a apresentação oral é extremamente relevante e a gente pode utilizar vários recursos eletrônicos também para ter sucesso, né? Aí, no mais é isso, acho que o trabalho de vocês não evolui mais do que esse conceito nesse capítulo. E ele tem esse exercício aqui, ó, aprendendo o sabor da bolacha, que é um exercício que eu vou pedir para vocês fazerem, que está na página 203. Aí ele já envolve um pouquinho de apresentação, mas dá para vocês treinarem um pouquinho legal. Página 203, galera. Então anotem aí, por favor, tá? E agora... Ninguém vai me responder mesmo? Professor, travou. Professor, só não falou nada. Cortou sua frase de efeito, professor. Colou? Eu não vi nenhuma pergunta também, não. Professor, você ficou mudo, não deu para entender nada. Então é por isso. Então eu já estava me sentindo sozinho. Eu perguntei, e aí, tá tudo bem? Alguma dúvida? Isso aí que eu perguntei. Tá, tudo bem. Beleza, gente. A solidão do EAD é uma solidão triste, viu? Eu já não vejo vocês, que vocês ficam bloqueando a câmera. Aí você já não me ouve direito. Aí é fogo, pô. Eu tô printando os nomes de vocês, mas eu tô à disposição para tirar dúvidas, tá? Pode me perguntar aí, tá? Ô, professor, Oi, pode falar. posso fazer um comentário? Você deve fazer todos os comentários, pode falar.
a hora que você tava falando do PowerPoint, do falar em público, aí você fez um tom mais alto e um tom mais baixo. Daí eu pensei, meu Deus, hein? Quem que é o William Bonner perto do professor? Ah! Imagina, pô. Na realidade, é que na sala de aula eu dou um gritão para falar, mas aqui no microfone a gente fica mais. Tem que falar mais baixo, né? Mas na sala de aula, como não tem microfone, você vai tal. Mas tem que. A ênfase é importante, viu? Você tem que usar isso daí a seu favor. Verdade, verdade. Eu tô só terminando de printar os nomes, galera. Segura um pouquinho que eu já libero vocês, tá? Mas estou à disposição para tirar dúvidas. Só para confirmar aqui, ver se eu printei o nome de todo mundo aqui, para não ter erro aqui, tá? Ó, participaram da aula aqui o Alex Henrique, Ana, Beatriz, Camila, Christian, Diego, Ed, Fábio, Gabriela, Georgia, Gilvan, Giovana, Júlia, Jéssica, Joaquim, Jonathan, Laís, Larissa, Michele, Miriam, Walter, Murilo, Ricardo, Stephanie, Tiffany, Thiago, Wanda, Vitor e Vinícius. Falei todo mundo? Tem alguém que ficou de fora? Certinho, professor. Tá então, certo, beleza. professor. Então, boa noite, gente. Obrigado pela participação aí. Façam os exercícios com calma. E até semana que vem. Mais 2 capítulos na aula aí, tá? Obrigado Beleza, professor. Obrigado. Obrigado a você. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, eu que agradeço. Alguma dúvida, Jorge ou Stephanie? Bom, estamos encerrando a aula de hoje. Obrigado pela participação de todos. Foram 2 temas bem bacanas de estudar. A pesquisa ela é interessante para quem gosta, para quem é curioso. Essa parte de tabulação ela é um pouco mais técnica, mas eu agradeço a oportunidade de debatermos esse assunto. Obrigado a todos e um grande abraço.